Informação na sexta-feira, Girassol Jornal com atenções para a água e saneamento, temas que ainda constituem grande desafio no plano de governação. Kena, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros títulos para hoje, que passam também pelo consumo de sal não comprovado por famílias no interior da Quissama. E a aprovação na Assembleia Nacional da resolução que autoriza a decisão sobre o envio de tropas à RDC. Metas do INAPEM na formação de jovens em empreendedorismo digital. Especial Março com mais um exemplo de superação pelo empenho e dedicação. Homenagem da Universidade Metodista ao primeiro presidente de Angola. E sempre com o melhor do desporto nacional e internacional na agenda. Olá, boa noite. Bem-vindo. Atenção a seguir para a água e saneamento, dois temas que constituem um grande desafio no plano de governação, com objetivos ainda longe do desejado, assuntos que dominam as reflexões no Fórum Nacional lançado hoje em Luanda. E que procura caminhos para superar o quadro atual, marcado por uma grande parte da população que continua sem acesso à água e também mergulhada no quadro crítico de saneamento básico. O programa Água para Todos, criado em 2007 pelo governo angolano, é dos mais ambiciosos no domínio da captação, tratamento e distribuição deste líquido para as famílias. Todavia, 16 anos se passaram e a resolução do problema tarda em chegar. Aqui em Luanda, por exemplo, somente metade da população tem acesso à água própria para o consumo humano. Se calcularmos que Luanda tenha 10 milhões de habitantes, podemos estimar que apenas 4 milhões de habitantes tenham água canalizada. Quer dizer que cerca de 60%, ou seja, 6 milhões, grosso modo, arredondando os números, compram água de cisternas. E é este sistema que nós queremos, de facto, eliminar proximamente. De acordo com os números e projetos apresentados pelo governante, até 2027, a capital do país poderá deixar de enfrentar problemas na captação, tratamento e distribuição de água potável. O projeto BIT acaba de ter, digamos, ver iniciado o seu desenvolvimento, a sua construção, e prevemos que até 2026 ele possa estar já em operação, e o projeto Quilonga um pouco mais tarde. Que projetos são estes? São projetos de captação e armazenamento e distribuição de água. Nós prevemos em Luanda construir mais 1 milhão de ligações domiciliares para atender vastas zonas da cidade, quer na parte sul, quer na parte norte, o Zango, onde as pessoas não têm ainda ligações domiciliares. Portanto, isso será um investimento de mais de 2 bilhões de dólares, 2 mil milhões de dólares, até 2027, até o final deste mandato. Portanto, a nossa grande prioridade em termos de abastecimento de água será Luanda. De resto, o problema no tratamento e distribuição de água é vivido não só em Luanda, mas em todo o território nacional. Nós temos que, neste momento, para as áreas urbanas, uma cobertura de cerca de 72%. E para as áreas rurais também cerca de 70%. Mas volto-vos a frisar, as infraestruturas são construídas para o ano 20. A população cresce como cresce. Se calhar, se for fazer depois um balanço, estes números poderão baixar, não é? Mas, portanto, é este trabalho, é este exercício que nós estamos a fazer com os nossos parceiros, de forma a que podamos aumentar, portanto, não só manter aquilo que dizemos, mas também o objetivo é aumentar e podermos chegar o mais rápido possível. Temos uma agenda a cumprir, a Agenda 2030, e o país está a correr para isso, não é? Para atingir estes objetivos. Doravante, Angola passa a contar com FONAS, Fórum Nacional de Água e Saneamento, que deverá diagnosticar os desafios e apresentar possíveis soluções para os referidos problemas. O que pretendemos com o FONAS é agregar todos os setores envolventes naquilo que é água, abastecimento e higiene, para que possamos melhor servir a nossa população. Fica claro que o alcance dos objetivos para o sector de água e saneamento pode e deve beneficiar de uma articulação intersectorial, promovendo sinergias e trocas
que trará maior eficiência e eficácia na prossecução dos objetivos pré-conhecidos pelo país. O Fórum Nacional de Água e Saneamento é composto pelo Ministério da Energia e Águas, Ministério do Ambiente e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que também financia o projeto. Agora, um caso que aconteceu no Calemba, zona da Tourada, e tem a ver com uma prática que tem sido constante nos últimos dias. Foi encontrado no interior de uma vala de esgoto um feto de aproximadamente 5 meses. Os primeiros a encontrar foram crianças, que logo depois tiveram a iniciativa de denunciar o caso. O distrito urbano da Maianga amanheceu hoje de forma cinzenta, mas não devido à chuva. Um feto foi abandonado presumivelmente pela própria mãe numa vala no bairro da Calemba, em Luanda. O acontecimento, que ocorreu nas primeiras horas do dia, deixou os moradores da zona da Tourada abalados. Tem muitas mulheres que não fazem filho. Nesse momento elas procuram e estão sempre a sofrer por não terem filho. Então fica feio nós ficarmos grávidas de 1 mês até 6, 7 ou 9 meses. Depois tirar a criança e deitar desculpa. É muita dor e nós somos humanos. Nós estamos aqui muito constrangidos com essa situação porque nós somos vida e a vida nós sabemos que Deus é só Deus. Então, uma vez que Deus te deu, geriu para uma senhora, então nós não somos ninguém para nós deitarmos fora uma vida. Ana Mateus, que recentemente perdeu a sua filha, sentiu-se constrangida ao deparar-se com esta situação. Quando não querem fazer filho, não estão preparadas para fazer filho, não façam filho. Isso aqui é uma dor para muitas mães que não estão a fazer filho. Tem tanta gente a serem burlada, dinheiros grandes, só por causa de filho, tanta gente que está a procurar. Tanta gente que está nas igrejas, os joelhos estão todos enrustidos, atrás de filho. Este feto, de aproximadamente 5 meses de tempo, foi encontrado concretamente neste lugar. E os moradores indicam que este é o segundo caso a ser registrado nesta localidade. Diante deste cenário, as moradoras deixam apelos às mulheres. Eu aconselho as nossas filhas daqui do bairro da Calemba a não fazerem isso. Se tiverem a fazer sexo, usam camisinha. Já o sociólogo Mateus Javela defende o trabalho conjunto entre as várias instituições sociais para evitar tais práticas. Esta prática, de todo modo, este é um fenômeno que tem alavancado e tem traumatizado a nossa sociedade e a população angolana, mas que todos os setores das forças vivas da sociedade devem fazer, de facto, o seu papel para invertermos esta situação. O INAC tem recebido, sim, casos de vária índole, mas em função da questão que nos é colocada, da situação concreta desta senhora e de vários outros casos que têm aparecido, são encaminhadas a quem de direito. Aliás, as autoridades têm trabalhado neste sentido de cuidar dos agressores, cuidar dos criminosos, dos malfeitores, que não dão a dignidade nem amor às crianças. É preciso que as pessoas se lembrem que criança hoje, homem amanhã é mulher. Recorda-se que, nos últimos tempos, casos desta natureza têm sido recorrentes. Recentemente, foi abandonado um recém-nascido na vala do Golfo 2, entre a zona 15 e 17. E voltamos a falar de água. Está prevista para a próxima semana em Nova Iorque uma conferência da Organização das Nações Unidas que pode ditar mudanças no capítulo da gestão da água a nível mundial. É um evento que inicialmente procura alcançar compromissos a nível internacional sobre como devemos ou como deve ser gerido este líquido precioso. A primeira vez que aconteceu um encontro como este foi em 1977. Dados estimam que em todo o mundo mais de 2,1 bilhões de pessoas ainda vivem sem água potável e cerca de 4,2 bilhões não têm acesso a saneamento básico seguro, considerados direitos humanos. Na busca de soluções, a Assembleia Geral das Nações Unidas, com o apoio de alguns governos, realiza a Conferência da ONU sobre a água entre os dias 22 e 24 de março, na sede da organização em Nova Iorque.
Segundo a diretora executiva da iniciativa Água para Todos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, a Conferência de Março vai ser um evento único, pois, nos últimos 50 anos, muita coisa piorou e citou as alterações climáticas, o derretimento das geleiras, aumento do nível médio das águas do mar, falta ou excesso de chuvas, como incidentes que vêm impactando as pessoas e os seus meios de subsistência. A Conferência d'Água na ONU é o evento mais importante sobre o tema até agora e o objetivo é conscientizar sobre a crise global de água e decidir ação conjunta para alcançar os objetivos e metas internacionais acordados, incluindo os da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O lançamento da Agenda da Ação da Água é o resultado principal que se espera da conferência, que, segundo a ONU, pretende juntar cerca de 12 chefes de Estado e de governo, mais de 80 ministros e altos funcionários do governo e cerca de 6.500 representantes da sociedade civil. Falamos a seguir de uma situação que põe em risco a saúde de algumas famílias que vivem no interior do município de Kisama. Zonas onde, por falta de vias de acesso, a população passou a consumir, no lugar de sal, uma substância semelhante, ainda não comprovada em laboratório. Acompanhe. Esta fala por si. Estamos nas salinas da Kisama, a mais de 150 quilômetros da cidade de Luanda. Aqui tem sal de várias cores, desde o branco, vermelho e preto, grosso e fino. A pergunta que não se cala é: de onde vem este produto consumido pela população do Dembachio? O Soba da região conta que a sua origem é misteriosa, já que foi através de um cabrito perdido que os pastores localizaram este lugar. Meus chefes, meus responsáveis, a verdade é essa, foi assim que nos apareceu o sal aqui. E ficamos aqui sempre a consumir esse sal. A partir do Dembachio, por aqui, o sal é mesmo buscado aqui. O local chamou também a atenção do governador da província de Luanda, que foi ver de perto este fenômeno, já que o mar dista a mais de 70 quilômetros deste lugar. Nós estamos a levar amostras e junto do Instituto Politécnico Industrial de Luanda vamos tentar fazer a amostra dos sais para que possa saber se na realidade o sal deve ou não ser consumido. A população desta zona consome o sal há vários anos e até hoje não se verificou nenhum problema de saúde, situação que deixa a todos de queixo caído. Não é aconselhável que se coma, né? Porque só depois de feitos os exames apropriados é que devemos consumir, porque sabemos que o sal sem iodo, portanto, já se faz testes mesmo cá em Angola, sem iodo pode provocar tanto algumas doenças, onde destacamos o bócio, que é aquela tumefação assim, de frente ao pescoço, não é? Que tem a ver com a glândula tiroide. Tanto o bócio é uma doença derivada de falta de iodo no sal. Empenho a nível dos serviços de proteção civil e bombeiros para uma nova era no quadro da atuação. A corporação busca eficiência e garantia de melhores resultados. Por isso, aposta na formação do seu efetivo. A chegada tardia do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aos locais de incêndios e afogamentos e também a falta de alguns equipamentos preocupam os cidadãos na província de Luanda. Por isso, eles pedem mais agilidade e investimento no setor. Não têm sido céleres quanto à sua presença quando há incêndio ou afogamento dos cidadãos, principalmente aqui em Luanda. Vimos que os bombeiros, quando há incidente, chegam tarde e às vezes não aparecem por alegarem que tem falta de meios e equipamentos. Depois de empurrarem o carro, só vimos o carro pegou fogo, conhece quadradinho. Fomos lá, mais de 6 motoqueiros, chegamos lá, meio mansinho, os bombeiros aqui mesmo próximo. Essa é mesmo a rua dos bombeiros, conforme nós chamamos, mas não chegaram a tempo.
E deve ser feito que o governo empenhe mais a questão de rever alguns acessos para facilitar os serviços da proteção e serviços bombeiros. Gostaria de apelar ao ministro do Interior ou a quem de direito para que pudesse alocar verbas para que eles possam ter os seus equipamentos e meios e que os profissionais possam salvar vidas, como é o seu lema. E na abertura do ano de instrução, preparação combativa e educação patriótica das forças para o ano 2023-2024, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros garantiu que a falta de meios, o estado atual das vias de acesso e também a falta de efetivos tem condicionado o exercício das suas atividades. Quando nos referimos sobre os atrasos dos bombeiros, há outras variáveis que concorrem para esta situação. Portanto, uma dessas variáveis tem a ver com a questão do engarrafamento. Portanto, pressupõe dizer que nós temos que estudar a possibilidade de criar uma via de acesso, aquilo que nós chamamos vias rápidas. Portanto, há necessidade de se fazer uma estruturação dos meios, há necessidade de se modernizar os meios, garantir a expansão dos serviços, portanto, comunitário, garantir a expansão dos serviços de quartéis e, fundamentalmente, a questão dos meios. Apelamos que continuam a redobrar o nível de confiança àquilo que são os serviços prestados, por um lado, e por outro lado a colaborar também com os serviços de proteção civil e bombeiro. E sobre essas preocupações, o secretário de Estado para o Asseguramento Técnico reconheceu as dificuldades e garantiu o aumento de equipamentos e um possível recrutamento. A verdade é que há um esforço do Executivo no sentido de adquirir esses meios. Há alguns já a serem agora entregues nos próximos meses. Verdade, porém, é que, pela dimensão do país, deve imaginar que este exercício há de ser feito ao longo do período de gestão deste serviço. O recrutamento depende de vários fatores, não é? Fundamentalmente o fator da disponibilização dos recursos financeiros para efeito de garantir que os salários sejam pagos. E por outra, a nossa capacidade de formação, de aquisição dos equipamentos, mas é bem verdade que vai haver um esforço ao longo do quinquênio no sentido de potenciar esse serviço com recursos humanos e técnicos. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, atualmente existem mais de 12 mil efetivos. A campanha de saúde porta a porta beneficiou hoje famílias da zona do Dangeré, no Talatona. Com o selo do Governo Provincial e parceiros, a iniciativa atende munícipes em várias especialidades de saúde. O projeto é denominado Saúde à Porta de Casa e nesta sexta-feira chegou ao município de Talatona, propriamente no Dangeré, distrito da Camama. A população do bairro acorreu ao campo adjacente à esquadra de polícia para beneficiar dos serviços disponíveis na campanha. Fui atendida aqui, me disseram que é o meu problema, vão me encaminhar pelo outro hospital, porque aqui não tem o mesmo doutor que atende a minha doença. Ela já havia feito consulta, mas num posto médico, mas não estamos a ver muita melhorança, tá vendo? O corpo dela não desenvolve, tem pouca vontade de alimentação, essas coisas. Então, como vimos aqui a campanha, viemos cá aproveitar, ver se faz um diagnóstico mais complexo. Esta mãe levou a criança para fazer uma consulta de nutrição e, segundo ela, encontrou a resposta que procurava. A bebê está com problema de malnutrição. Ela de repente começou a emagrecer, já fiquei internada com ela. Começou a emagrecer, comecei a fazer a medicação, começou a complicar sempre. Por isso que eu voltei a esta campanha para poder viver de novo. A Domingas, ela vai fazer, ela veio porque está com este baixo peso, não é, mamãe? Já foi avaliada pela nutrição, a nutrição avaliou, deu a papa, essa papa é para dar à menina. Agora a mamãe vai fazer o acompanhamento no hospital do Arial, que é o centro materno-infantil do que fica. Vai ir para lá sempre para poder fazer o acompanhamento da menina na área de nutrição, tá bem? O diretor local da saúde, Marcelino Silva, fala das patologias mais frequentes na sua municipalidade. A malária é das doenças que muito nos preocupa. As doenças pulmonares, as respiratórias, assim posso dizer, as respiratórias, as doenças diarreicas agudas, assim a montante, e também temos uma componente importante que são os acidentes de viação. Daí também a necessidade, repito, da intervenção na mudança de comportamento dos nossos utentes, porque esses acidentes de viação hoje acabam sendo ou representando um volume bastante significativo dentro dos nossos internamentos, dentro das nossas
unidades. À margem da campanha, o administrador municipal deslocou-se à vala que liga o Talatona ao Quilamba Quiache para se informar do estado da mesma. Rui Duarte disse que o objetivo foi fazer a coleta de água da vala para saber dos principais vetores causadores de doenças que por ali circulam. Resolvemos também trazer aqui a equipa de saúde para que se possa fazer uma colheita destas águas que correm aqui nesta vala. É a vala principal que passa pelo município de Talatona, do Rio Cambamba, que é proveniente de outros municípios. E, por conseguinte, é uma vala que também contribui, de algum modo, para a avaliação do nosso estado de saúde, dos nossos munícipes, que estão principalmente neste perímetro que está em volta da vala do Rio Cambamba. Então importa analisar, perceber em que níveis de contaminação ou não é que pode estar, e naturalmente os técnicos, depois desta análise, poderemos então com eles avaliar o tipo de intervenção e o tipo de medicação que possa ser utilizado nas intervenções dos pacientes que nos ocorrem aos hospitais. Na campanha estiveram disponíveis serviços de vacinação, consultas de nutrição, pediatria, malária, bem como testagem à Covid-19. No próximo bloco, mais uma homenagem no Girassol Jornal, em especial março. Ainda nesta edição, o envio do contingente militar à República Democrática do Congo. Detalhes sobre as decisões finais do processo. Fique ligado ao jornal, nós voltamos depois do intervalo. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal. A sociedade continua a lamentar a morte de Dom Francisco da Mata Mourisca. O arcebispo emérito da província do Ije faleceu esta quinta-feira por doença em Luanda, aos 94 anos. O bispo emérito da diocese do Ije, Dom Francisco da Mata Mourisca, morreu nesta quinta-feira vítima de doença aos 94 anos no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda. Formado em Teologia Dogmática pela Universidade de Salamanca, Espanha, em 1957, exerceu vários cargos de responsabilidade, tanto em Portugal como em Angola, onde chegou a bispo da então Diocese de Carmona e São Salvador, bem como na Seaste, onde também chegou a fundar 3 congregações das Irmãs Mensageiras de Cristo nas províncias de Ndalatando, Uje e Luanda. Realmente é momento muito triste, muito crítico para nós, como congregação nova que acaba de nascer, que está ainda em progresso, sermos assim deixados por um pai. Também, por outro, agradecemos sim o Senhor que deu esta vida toda a ele. Em reação à morte de Dom Mourisca, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom José Manuel Imbamba, recorda os momentos vividos com Dom Mata e lamenta a sua partida no seio da Seaste. É o bispo mais velho que nós tínhamos, digamos assim, o decano dos bispos de Angola, e ele marcou a transição tanto colonial, do país colonial para o país independente. Foi a ponte de ligação entre o episcopado português e o episcopado angolano. A morte do bispo emérito da diocese do Ije, Dom Francisco da Mata Mourisca, deixa bastante consternada a comunidade católica angolana. Recorde-se que Dom da Mata Mourisca dedicava-se às crianças abandonadas e àquelas acusadas de práticas de feitiçaria. Pai dos pobres, pai dos abandonados, nós conhecemos ele ainda naquele tempo do conflito armado. Foi um bispo no povo. Foi um bispo mesmo nos abandonados. O corpo vai ser trasladado de Luanda para o Ije na quinta-feira e o funeral será no sábado, no Ije, isto é, no Ije, na Sé Catedral. E antes da transladação do corpo, nós teremos aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima algumas celebrações, orações, sobretudo a Eucaristia, a missa, que será às 18h30. Hoje, amanhã,
segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Dom Francisco da Mata Murisca, de nome próprio José Moreira dos Santos, nasceu aos 12 de outubro de 1928 na então freguesia da Mata Murisca, de onde lhe vem o nome, na diocese de Coimbra, Portugal, onde também pertenceu à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Em nota de condolências, o Birro Político do Comitê Central do MPLA escreve que tomou conhecimento com profunda dor e consternação da morte do Bispo Emérito da Diocese do Uís, ocorrida por doença. Pelo infortúnio, o Birro Político do MPLA endereça aos familiares e devotos da Igreja Católica em Angola profundos sentimentos de pesar. Na Assembleia Nacional, hoje foi aprovado o projeto de resolução que autoriza o Presidente da República a decidir sobre o envio de forças de paz à República Democrática do Congo. A aprovação final do documento aconteceu por unanimidade, com detalhes de que 25% das forças a enviar sejam do sexo feminino. Angola vai participar a partir dos próximos 10 dias de uma missão de paz na vizinha República Democrática do Congo. O nosso país vai enviar um grupo de militares constituído por 25% efetivos do sexo feminino. O pedido do Presidente da República à Assembleia Nacional foi apresentado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar. Os parlamentares consideraram nobre o desejo de Angola em participar da missão. Todos os atores interessados na paz regional devem trabalhar de forma intensa e coordenada para a implementação do Acordo Quadro para a Paz. Os efeitos causados por um conflito armado, além de devastadores, podem gerar destruição de bens, perdas de vidas humanas, divisão nas famílias, fazendo com que passem a condição de refugiados noutras localidades, mendicidade e tantos outros. Depois de uma discussão de aproximadamente 4 horas, os deputados aprovaram em unanimidade o pedido do Presidente da República para enviar um contingente da SFA que terá como objetivo garantir a manutenção da paz no leste da RDC. Com o sinal verde da Assembleia Nacional, o Presidente da República, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas, está em condições de enviar para o leste da República Democrática do Congo um número de aproximadamente 500 militares para a missão de paz. Um dado importante, embora não tenhamos referido na apresentação, é que 25% desta componente são mulheres. 25% desta força são mulheres. Portanto, também é de louvar que Angola esteja realmente no capítulo do género a ter uma participação ativa nestas operações de apoio e manutenção da paz. Agora, de facto, devo informar também que a partir de hoje já está na cidade de Goma, na província do Kivu Sul da República Democrática do Congo, uma comissão das Forças Armadas angolanas a visitar as prováveis áreas de acantonamento. Francisco Furtado esclareceu que os nossos militares não irão para a frente de combate, mas em zonas ocupadas pelo movimento 23 de março, mais conhecido por M23. Elas estarão em áreas fora do teatro do conflito militar. Os próprios militares do M23 que serão acantonados estarão em áreas distantes do teatro de operações militares que estavam envolvidos com as Forças Armadas da República Democrática do Congo. A sessão de hoje também foi marcada com um pedido da UNITA para alteração da ordem do dia. O Partido do Galo Negro solicitou um voto de protesto contra as recentes demolições de residências em Viana, solicitação rejeitada pelo plenário da Assembleia Nacional. Como todos nós sabemos, no dia 27 do mês de fevereiro ocorreram novas demolições no Zango e que estas não foram realizadas em conformidade com a resolução aprovada pela Assembleia Nacional, que estabelece que quando for necessário há cuidados a serem observados. Quando há uma demolição, há sempre um pressuposto, quer dizer que houve uma construção. E essas construções foram feitas violando a lei, porque há uma lei para o licenciamento de obras, há uma lei para a construção de obras, há uma lei que estabelece os procedimentos para que cada cidadão possa erguer a sua casa.
Ensino de Direito em Luanda. Um edifício de práticas forenses foi inaugurado aqui na capital. Trata-se de uma estrutura que vem facilitar o ensino prático dos estudantes de Direito. O Tribunal Forense conta com uma capacidade de albergar 200 pessoas com serviços de apoio ligados aos tribunais do país para que os estudantes de Direito desta faculdade tenham contacto com as matérias processuais. O reitor da Universidade Técnica de Angola disse que a inauguração do Tribunal Forense é histórica para o ensino de direito, bem como para o país, devido às tecnologias que ela possui, que pode vir a atender os casos da vida prática dos cidadãos. Demos mais um passo naquilo que é o percurso que temos seguido no âmbito do nosso plano de desenvolvimento institucional. O objetivo da criação deste tribunal não é só para atender a uma carência que nós tínhamos ao nível da componente prática para os estudantes da licenciatura em Direito, mas também servir a própria região judiciária de Luanda. A UTANGA pretende, com este tribunal, trazer casos práticos na realidade. E se assim acontecer, só sai a ganhar quer o Ministério Público, assim como os magistrados judiciais, por causa da qualidade que ele nos apresenta. Os estudantes de Direito da Universidade Técnica de Angola disseram à nossa equipa de reportagem que a justiça angolana não pode estar aquém das expectativas dos cidadãos devido aos atos cometidos em algumas instituições ligadas à justiça. Como estudante de Direito, como nós sempre dizemos nas nossas aulas, um juiz, um advogado, um magistrado tem que saber ser imparcial. E a imparcialidade é um dos principais motivos para que se faça justiça. O juiz não deve ser seletivo, o magistrado não deve ser seletivo, porque nas mãos dos juízes e magistrados pesa o futuro de um povo. Então, se um juiz vende a sentença, se um magistrado vende, principalmente na área dos magistrados e dos procuradores, se um procurador solta o detido por ser amigo, o que é que isso trará à sociedade? O magistrado obedece única e exclusivamente à lei e olha para a consciência. Relativamente ao funcionário judicial, ele tem um estatuto também, então tem de olhar para o estatuto do oficial de justiça e observar as regras que lá estão. Obedecendo aquilo que estão em regra do estatuto do oficial de justiça, tudo corre bem. Devem continuar a apostar na justiça. Um caso isolado não pode manchar a justiça angolana. Aquilo são comportamentos de determinadas pessoas que não pode, de alguma forma, manchar a justiça angolana. A marca sul-africana Lenovo está no mercado nacional com um investimento que já garantiu emprego a cerca de 200 técnicos. A empresa, que oferece soluções tecnológicas variadas, chega a Angola com um plano de atuação também voltado à ação social e, neste caso, mais para a vertente ambiental. O país tem sido palco para o incremento de soluções inovadoras, com particular realce para as tecnologias de informação e telecomunicações. A multinacional Lenovo começa a operar oficialmente em Angola a partir desta semana e traz soluções tecnológicas para o país, com garantia técnica que é assegurada pelo seu Centro de Assistência Técnica Oficial, que conta com 90% da força de trabalho composta por nacionais. Sempre que trazemos uma marca nova, aumentamos sempre os nossos serviços e aumentamos não só a nível de detalhes, ter uma estrutura que é capaz de dar também uma mão de obra local muito eficiente, com grande capacidade, mas também com o nosso parceiro Síntese, com os técnicos todos locais, certificados, e é uma aposta que nós fazemos muito forte naquilo que é a formação, na capacitação e dos nossos técnicos nacionais. Quanto à política de preços, a marca garantiu que com a instalação oficial no nosso país haverá mudanças que se vão refletir igualmente na venda dos produtos. Nós temos algumas especificidades, existir diferenças, é possível que existam uns, outros não, mas aquilo que nós garantimos é que nós privilegiamos uma política de preço muito competitiva, digamos assim, e praticamos preços justos transversalmente a todas as marcas. Com esta oficialização, a marca, que opera em mais de 60 países, vai estender-se a demais províncias de Angola e, por isso mesmo, manteve um encontro com revendedores, empresários e entusiastas da tecnologia. Havendo internet e um bom equipamento que ajude, que seja leve, que seja rápido,
processadores rápidos, tem-nos permitido efetivamente ter uma portabilidade. Nós trabalhamos hoje em dia uma parte da empresa já em regime híbrido, as pessoas vão tendo uma escala e sobretudo as mães, nós temos pelo menos um dia por semana em teletrabalho e as coisas têm funcionado na perfeição. Ao longo da sua apresentação oficial no mercado angolano, a multinacional chinesa, que diz vender 4 aparelhos por segundo em todo o mundo, olhou ainda para a sua responsabilidade social com foco em questões ambientais. O caso da Lenovo tem a ver com a utilização de material reciclado na construção das suas embalagens. Tudo o que tem a ver com resíduos faz a separação do lixo, tudo o que tem a ver com plástico, cartão é isolado e trabalhado e reciclado de uma forma com os nossos parceiros da reciclagem. Pelo terceiro ano consecutivo, a Lenovo foi reconhecida como uma das 100 empresas mais sustentáveis do mundo. A Lenovo, fabricante de computadores pessoais e de gama profissional, como também soluções informáticas e de rede estruturada, emprega mais de 19 mil pessoas no mundo inteiro e vende os seus produtos em cerca de 160 nações. O Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas prevê capacitar em todo o país cerca de 1 milhão de jovens. Em matéria de empreendedorismo digital, o ciclo de formação foi aberto aqui em Luanda, onde cerca de 200 jovens já foram beneficiados. No mercado de trabalho competitivo e com o índice do desemprego a afetar os 5 milhões de jovens, estando mais de 2 milhões sem qualquer perspectiva, migrar ao ecossistema digital virou destino para quem viu nesta esfera um ambiente fácil para vender produtos ou prestar serviços. O digital oferece condições que no físico ainda não temos, como, por exemplo, a necessidade de você empreender num espaço sem ter que alugar esse espaço, sem ter que comprar esse espaço. Isso é vantajoso para quem não tem certo poderio financeiro para alugar um espaço. Isso facilita os empreendedores. Por que não ser independente criando o meu próprio fundo de lucros? Então, aí surge a ideia de empreender a fim de ter uma estabilidade financeira e também independência financeira. Sob forma de fomentar o autossustento e alargar o conhecimento sobre empreendedorismo, plano de negócios e noções de marketing digital, jovens angolanos buscam por soluções para amenizar a dor do desemprego, apostando na formação com certificação. Hoje em dia, a maior facilidade concernente a isso é que temos o processo digital, que num simples clique a tua música está nos Estados Unidos, que num simples clique a tua música está no Brasil. Então, o processo digital, de certa forma, é o novo mundo que se pode ver e viver. E a nível de trabalho, não só musicais, como também para os outros lados profissionais, tem facilidade de forma a reduzir aquilo que eram as inviabilidades que se tinha sem esta nova era no mundo e no mercado. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas garantiu auxílio às iniciativas de jovens e impulsionou a aposta no empreendedorismo digital e no conhecimento sobre literacia financeira. Nós estamos a preparar estes jovens para que as suas iniciativas possam também ter essa componente do ponto de vista do marketing, do ponto de vista comercial, que possam também considerar a componente digital. Nós queremos que cada vez mais, independentemente da dimensão do negócio, as empresas possam estar devidamente formalizadas, capacitadas, registradas e daí a certificação do INAPEM, para que com isso possam cumprir com os requisitos para o acesso ao financiamento e essencialmente os programas do governo. Com esta iniciativa, o Instituto Nacional de Apoio às Pequenas Empresas pretende apoiar no processo de aptidão de 1 milhão de estudantes e microempreendedores nos próximos 10 anos em todo o país. Eu acredito que dentro de 4 anos nós vamos ter o ambiente de negócio digital favorável para aquelas pessoas que começaram a investir agora no digital ou na internet poderem ter resultados bastante profícuos. Ainda na sequência da procura de soluções para o combate ao problema do desemprego em Angola, o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas vai congregar jovens com soluções e ideias inovadoras para uma cimeira que acontece em abril próximo, na província de Luanda. Esta ação enquadra-se na esfera do Programa de Reconversão da Economia Informal PREI e carrega como meta formativa a promoção do espírito empreendedor para aumentar a base tributária de origem empresarial, converter para o setor formal os microempreendedores do setor informal. Tribunal Penal Internacional emite mandado de detenção contra Putin. É o momento do compacto da atualidade internacional. Acompanhe o desenvolvimento deste e outros assuntos com Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina, muito boa noite, Simeão Mundula.
Boa noite a si que nos acompanha. O Tribunal Penal Internacional emitiu nesta sexta-feira um mandado de detenção contra o presidente russo Vladimir Putin, acusando-o de ser responsável por crimes de guerra na Ucrânia. Em comunicado, o Tribunal Penal Internacional acusa Putin de ser responsável pela deportação ilegal de crianças e transferência ilegal da população de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa. Já a seguir, outras notas internacionais. Mais de 500 mil de pessoas foram deslocadas para campos pela guerra civil em curso na República Centro-Africana. De acordo com a Comissão Centro-Africana para Movimentos Populacionais, o campo PK3 em Bria, no leste do país, abriga a maior população de deslocados internos. Como resultado, autores humanitários como a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, têm mobilizado recursos para apoiar aqueles que desejam partir. Aprofundar ainda mais a confiança bilateral, assuntos ligados a questões internacionais e regionais, são os objetivos da visita do presidente da China, Xi Jinping, à Rússia, informou o porta-voz Wang Wenbin nesta sexta-feira. A China publicou em fevereiro um plano de 12 pontos para uma resolução política da crise na Ucrânia. O plano exige a proteção dos civis e que a Rússia e a Ucrânia respeitem a soberania de cada um. A visita de Xi Jinping à Rússia, a primeira em quase 4 anos, é para promover a paz, embora não tenha feito menção explícita à guerra na Ucrânia. No entanto, os Estados Unidos e a OTAN disseram que os esforços de Pequim para mediar não são críveis, já que se obteve de condenar a invasão russa da Ucrânia, que Moscovo chamou de operação militar especial. A Ucrânia começou a produzir componentes para barras de combustível nuclear, o primeiro passo para a futura independência do combustível nuclear, segundo o ministro ucraniano de Energia, German Galuchenko. O objetivo comum com os parceiros americanos é produzir certo tipo de combustível o mais rápido possível para tirar completamente a Rússia do mercado de combustível nuclear da Europa. A Ucrânia será capaz de produzir o seu próprio combustível nuclear a partir de 2026, de acordo com a empresa nuclear estatal do país. O presidente francês Emmanuel Macron enfrentou nesta sexta-feira o mais grave desafio à sua autoridade, depois que a sua decisão de aprovar uma contestada reforma previdenciária sem votação provocou distúrbios violentos. Vários carros foram queimados em Paris e noutras cidades francesas nesta sexta-feira. A reforma previdenciária aumenta a idade de aposentadoria da França de 62 para 64 anos, o que o governo diz ser essencial para garantir que o sistema não quebre. Os sindicatos e a maioria dos franceses discordam. Os legisladores da oposição disseram que apresentariam moções de desconfiança no Parlamento ainda esta sexta-feira. Mas havia poucas chances de que isso acontecesse, a menos que uma aliança surpresa de parlamentares de todos os lados fosse formada, da extrema-esquerda à extrema-direita. Por hoje está tudo dito. Kina e Simeão, boa noite. Boa noite, Edna. Obrigada pelas tuas informações. Parabéns, especial março, com mais uma homenagem. No Girassol Jornal trazemos hoje a história de Luísa Angolo. Uma mulher de muitas lutas, empreendedora, formada em gestão bancária e seguros. Acompanhe. Muitas das vezes eu sofri preconceito, por isso é que eu resolvi dar um basta. Ela já bateu muitas portas na vida, mas não era aceite pela sua condição física. Uma situação bastante constrangedora para ela. Mas ela nunca desistiu dos seus sonhos. Há 3 anos, ela criou a sua empresa de saneamento básico. Uma mulher humilde, persistente, determinada e com visão de águia, Luísa Angolo. É formada em gestão bancária e seguros, empreendedora, mãe e dona de casa. Hoje vamos acompanhar o seu trabalho. Temos um grupo que tem feito a recolha das residências, outro grupo que faz a varredura, outro grupo que faz a valorização de resíduos. A equipa que faz a varredura, o que faz a catação. No ato da catação,
é recolhido alguns resíduos reaproveitados. E a nossa equipa, eles já sabem quais são os resíduos reaproveitáveis e os não reaproveitáveis. Tudo começa logo pela manhã e sempre com uma palavra positiva. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui, mais um dia de trabalho. Quero desejar a todos que tenham um bom dia. De seguida, é feita a divisão das equipas preparadas para deixar as ruas da cidade limpas. Luísa conta que não foi fácil o início do projeto. Esta cooperativa foi criada numa fase em que eu passava por muitas dificuldades. Depois da minha difícil licenciatura, fiquei praticamente 5 anos à procura do emprego, mas sem sucesso. Para Luísa, a criatividade e vontade foi o ponto de partida. Eu precisei apenas de 3 coisas. Precisei de criatividade, precisei de vontade e de sacos. Até mesmo sacos não comprávamos. Íamos até as padarias, negociávamos com os gerentes da padaria e nos fornecia então esses sacos. Com os mesmos sacos fazíamos a recolha dos resíduos nos vizinhos. Depois dali trabalhamos, conseguimos nossos primeiros carrinhos de mão, depois conseguimos a nossa motorizada de 3 rodas. Luísa transformou o lixo a sua fonte de rendimento e com isso ela tem ajudado muitos jovens. Atualmente já empregou cerca de 140 pessoas. Para ela, o trabalho sempre foi o seu foco. Um dos seus maiores desejos é criar mais postos de trabalho para ajudar a juventude. O meu desejo é de atingir 500 postos de trabalho e também começar a fazer também recolha em algumas províncias, ajudar também na criação de cooperativas. Luísa é considerada para muitos jovens uma líder e uma mãe. Uma líder muito boa, conselheira, é amiga, é mesmo mãe. Alguém que está sempre ali para me dar um incentivo, uma garra. Dona Luísa como patroa é uma excelente pessoa porque ela tem um sorriso e tem uma humanidade que é mesmo só dela e nós ficamos muito felizes com o lado dela. Mulher honesta, criativa. Para ela, a liderança não é apenas conduzir pessoas, é criar caminhos para que elas possam passar em segurança. Luísa é um exemplo a seguir. Com a Erli de Capa Cambungo, zero lixo, saúde perfeita! Nós também ficamos por aqui. Obrigada pela companhia de sempre. Até amanhã. Boa noite.